Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo a nossa terceira aula online da disciplina Metodologia do Ensino de História e Geografia. Bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo especificamente a respeito da história. Na P1 nós vamos nos dedicar à história, na P2 a geografia e as metodologias em si, ok? Na aula passada, nós estudamos o nascimento da história desde a Grécia Antiga, entendendo que a história já existia antes da Grécia, né, com os escribas. Só que a figura do historiador, aquela ideia de se investigar a verdade, surge na Grécia Antiga com Heródoto. Vimos também estou aqui colocando um pequeno resumo para você lembrar, né? Vimos também na aula passada como durante a Idade Média havia uma concepção teológica da história, ou seja, baseada na cristandade europeia católica e na própria divisão da Bíblia, né, do Gênesis ao Apocalipse, a própria cronologia da história da humanidade se refletia no pensamento de se fazer a história. Então, enquanto na Grécia Antiga, onde surge a figura do historiador, aquele que investiga a verdade, busca a verdade, por isso, né, se entender a história do tempo presente, do tempo em que se vive, na Idade Média, a concepção de história foi a teológica, a história que está intrínseca, integrada à cristandade, à religião católica especificamente. Vimos também que na Idade Moderna a concepção de história estava muito como um reflexo daquele homem que surgia na modernidade. E aí já é um gancho para a nossa aula de hoje, porque a nossa aula de hoje é uma continuidade da aula da semana passada sobre o surgimento da história e dos percursos da história, certo? Só para lembrar, para ficar bem claro para você, história com letra maiúscula, história com letra minúscula, lembra disso? História com letra minúscula é a história que a gente vive. É a história antiga, moderna, história do Brasil colonial, história do Brasil império, história dos seus avós, história dos seus pais, é a história que você vive. Já a história com letra maiúscula é a história ciência. Essa história ciência que só nasce aqui no século XIX. Então é isso que a gente está estudando, os percursos da história até chegar à história com letra maiúscula, ok? Então vamos lá, vamos pegar um gancho da aula passada e dar continuidade na aula de hoje. Na aula passada nós terminamos com a concepção de história do homem moderno. Quem era esse homem moderno? Este homem moderno era aquele que buscava explicações racionais para as suas dúvidas. Ele rompe, há uma ruptura muito forte daquele homem da Idade Média para esse homem da Idade Moderna. Qual é a principal ruptura? O homem da Idade Média é aquele que tem explicações em Deus. Porque eu nasci pobre, porque Deus quis assim. Havia uma certa naturalização das desigualdades e uma naturalização da vida. Era algo como uma vocação, como que você nascia. E Deus era a explicação para todas as causas. Lembra quando você estudou lá na Grécia Antiga os mitos? Em que por que o mar está assim? Porque Poseidon está bravo, era uma explicação da realidade. Na Idade Média também acontecia isso. A explicação da realidade era através de Deus. A Idade Moderna, ela queria que a explicação da realidade fosse pela realidade estudada cientificamente. A filosofia racionalista, né, principalmente Descartes, o método Descartesiano, ele vai ver isso, ele vai buscar um método de análise da realidade. E não somente a contemplação e não somente a naturalização da realidade que você vive. Entendeu? Então, repito,
O homem da Idade Moderna é racional, ele busca explicações racionais. Na virada do século XVIII para o século XIX, um movimento intelectual, filosófico, influenciou demais a chegada dos novos tempos. Porque nenhuma mudança histórica, minha gente, ela é repentina. Nenhuma mudança histórica, ela é a partir do material em si, do concreto em si. As mudanças iniciam-se, sobretudo, no pensamento, para que depois haja a mudança das formas materiais de se viver. Entendeu? O iluminismo, o esclarecimento, foi esse movimento que nasceu na França no século XVIII e que influenciou grandes eventos históricos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira no Brasil, a Conjuração Baiana no Brasil, a independência do Haiti no Haiti. Perceba que essa forma de se pensar o mundo influenciou diversas partes desse mesmo mundo. Para o iluminismo, era chegado o tempo do progresso humano. Era chegado o tempo em que a humanidade rumaria a um patamar jamais então atingido. E havia uma certa pretensão de universalidade desse ser humano. Como se ele fosse algo, olha só, a ser atingido uniformemente por todos ao mesmo tempo. De acordo com David Hume, filósofo iluminista escocês, ele diz assim, a humanidade é de tal modo a mesmo em todas as épocas e lugares que a história não nos informa de nada de novo ou estranho a este respeito. A sua utilidade principal, ou seja, a utilidade da história, é apenas a de descobrir os princípios constantes e universais da natureza humana. Pausa. Pensa nisso. Há um padrão universal da natureza humana. Porque esse nome, natureza humana, é isso, né? Que todos nós temos em comum. Mostrando-nos os homens em todas as variedades de circunstâncias e situações e fornecendo-nos os materiais que nos permitem formar as nossas observações e travar conhecimento com as causas primárias e regulares da ação e do comportamento humano. Assim, a concepção iluminista de história enfatizava a uniformidade e a universalidade da natureza humana, compreendendo que a diversidade histórica poderia ser compreendida através de uma lógica. O iluminismo, portanto, ele é esse movimento filosófico que vai ter essa pretensão de universalidade dos seres humanos, tirando assim a ideia da própria subjetividade das particularidades históricas, porque ele estava pensando no fim, no propósito, e esse fim, esse propósito era o próprio progresso da humanidade através da ciência. Immanuel Kant, filósofo alemão, escreveu um livrinho, até domínio público, você pode pesquisar na internet se você quiser, que se chama O que é Iluminismo. Neste livro, ele vai dizer que a atitude de sair do iluminismo, acho que eu falei isso na aula passada, né? O sapere aude, ouse saber, ouse conhecer, saia do pensamento minoritário de alguém pensar por você e pense você sozinho, sapere aude, ouse saber, ouse conhecer. E o que tem a ver o iluminismo com o gancho para a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver com o nosso gancho da aula de hoje. Porque nós vamos estudar o século XIX, que é o século da ciência, que vai beber da fonte do iluminismo. E é no século XIX, acompanhe comigo, é no século XIX que vão surgir as teorias da história. O que são teorias da história? Veja bem,
Existiam já antes as filosofias da história, só que essas filosofias da história eram uma concepção particular de um certo teórico, de um certo filósofo a respeito da história. Tinha a filosofia da história de David Hume, como eu li acima, tinha a filosofia da história de Kant, tinha a filosofia da história de Hegel, tinham várias formas particulares de interpretação da história. Já as teorias da história, o que são? E qual o contexto de surgimento das teorias da história? É uma visão secularizada, ou seja, não está ligada a nenhum pensamento mítico, nenhum pensamento sobrenatural, mas é secular, é deste mundo, né? De responsabilidade do próprio ser humano e não algo do campo das ideias, meramente abstrato, metafísico. Busca-se olhar para frente, compreender a história através da história. Olha, você já entendeu o que significa isso daqui? Se você não entendeu, dê uma pausa, estude de novo, busque os slides da aula passada. Porque eu compreender a história com letra minúscula, ou seja, os eventos que acontecem na nossa vida através da história com letra maiúscula, através de uma disciplina científica que me possibilita olhar o meu objeto de uma forma científica. Lembra na aula passada que nós falamos a diferença de história, letra minúscula e maiúscula? Eu havia uma citação do José da Assunção Barros em que ele disse: ora, o objeto da geografia é a Terra, o objeto da física são os fenômenos naturais e o objeto da história é a história. Então, às vezes, você confunde o objeto com a ciência, porque é o mesmo nome. A história estuda a história dos homens no tempo. Tá acompanhando até aqui? Ok, vamos lá então. Voltando, lembrando então, o século XIX, vou ser bem clara para que não haja dúvidas. No século XIX, é o século herdeiro do iluminismo, o iluminismo que visava pensar a humanidade através da razão, do progresso, dessa pretensa universalidade do homem, certo? De todas as sociedades humanas. E surge nesse século XIX, que é o século da ciência, as teorias da história, que é uma forma de se refletir e de se pensar a história através da história. Ou seja, incorporar um conhecimento científico, tendo assim uma comunidade específica de historiadores, atingindo o grau da história, com letra maiúscula, o grau com outras áreas, biologia, a física, a sociologia. As primeiras teorias da história que a gente vai estudar hoje são positivismo e historicismo. Eles tinham coisas diferentes, claro, mas tinham também coisas em comum. E o objetivo em comum era, tá bom, como que a gente transforma a história numa ciência? Porque esse era o grande debate das ciências humanas. Eu já falei isso no início, lá nas nossas aulas presenciais, quando eu falei das diferentes ciências humanas no século XIX, falando de antropologia, sociologia, lembra disso? Então, o grande debate era esse: como eu terei uma cientificidade se eu analiso o próprio homem, que é tão subjetivo? Portanto, tanto o positivismo quanto o historicismo buscavam um caráter científico à história, mas eles partiam de duas perspectivas diferentes. Pensa o objetivo era chegar à história enquanto ciência, ok? Eles tinham o mesmo objetivo, mas para isso eles seguiam caminhos diferentes, ok? Então, eu quero chegar a Itaperuna, esse é meu objetivo, mas eu sigo dois caminhos diferentes. Ou eu passo aqui caminho Bom Jesus, Itaperuna, ou eu vou lá para Pirapitinga e saio lá na Vinhosa. São dois caminhos diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. Vamos estudar como cada um vai estudar, vai compreender isso. Vamos falar do positivismo em si, porque aqui eu já te falo, né? Enquanto o positivismo ele bebe da fonte do iluminismo,
O historicismo tem uma visão mais particular da história e agora você vai entender isso com mais calma, tá? Fiquem tranquilos. Vamos entender então o positivismo. O que é o positivismo então, gente? Quando eu falo deste positivismo específico aqui nessa aula nossa, eu não estou me referindo à concepção filosófica positivista, aquela, por exemplo, que está na nossa bandeira, a ordem e progresso, do homem que chega ao progresso através de uma ordem, das sociedades que evoluem. Eu não estou falando desse tipo de positivismo. Eu estou falando, nesta aula, preste atenção, do positivismo enquanto uma teoria da história, ok? Positivismo enquanto teoria da história. Michel Louvi aponta as principais ideias do positivismo. Primeiro, a sociedade é regida por leis naturais, invariáveis, independentes da vontade da ação humana na vida social, reina uma harmonia natural. Tem muito a ver essa concepção positivista aqui com a própria concepção de sociologia, que é a ciência social do século XIX, que vai buscar um método de análise científico para os fatos sociais. Lembra disso? Fatos sociais são aqueles exteriores ao indivíduo, são aqueles que já existem além do querer dos indivíduos, por exemplo, e três características, né? E a coercitividade que se impõe sobre o homem, mesmo antes dele nascer. Como, por exemplo, as leis, né? As leis já existem antes da gente nascer, as leis são coercitivas, porque se a gente não cumpre, a gente paga muito caro por isso. São externas a nós, né? Então, exterioridade, coercitividade e generalidade, elas são gerais, elas são para todo mundo. Então, o positivismo, ele também concebe a natureza, a sociedade como se fosse regida por leis naturais, invariáveis e independentes da vontade da ação humana. É bem externo, parece que é uma coisa externa, né? Parece que tem alguma coisa que não é produzido e mudado pelo próprio homem. Primeira característica. Segunda característica. A sociedade pode ser epistemologicamente assimilada pela natureza e ser estudada pelos mesmos métodos e processos empregados pelas ciências da natureza. Epistemologia significa ciência do conhecimento. Então, ela pode ser entendida pela natureza e ser estudada pelos mesmos métodos das ciências da natureza. Mais uma vez aqui, essa característica do positivismo combina a característica das ciências sociais, da ciência social, da sociologia, por exemplo. Então, eu uso um método de análise, é o mesmo método das ciências da natureza. E como é que é esse método? Tem a ver com o tópico 3. As ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos de forma objetiva, de forma neutra, livre de julgamentos de valor e ideologias, descartando as prenoções e os preconceitos. Aqui nesse 3, o positivismo, né, os teóricos positivistas da teoria da história entendem que o ser humano, ao analisar a sociedade em que ele vive, ele precisa ser neutro. Ele precisa encarar as sociedades humanas como ele encararia a ciência da natureza. Assim como eu analiso, por exemplo, o crescimento de uma bactéria que é externa a mim, que é diferente de mim, eu deveria, enquanto cientista social, enquanto historiador, analisar os fenômenos como se fossem alheios a mim. E aí eu me apego a quê? Eu me apego aos fatos, tais como eles eram, não como eu gostaria que os fatos fossem. Entendeu até aqui? Então, vamos lá. Primeiro tópico é o positivismo. O positivismo, essa teoria da história, primeira teoria da história do século XIX. E o que o positivismo acreditava? Que as sociedades elas deveriam ser analisadas e estudadas como se fossem naturais, como se fossem da ciência da natureza. E a atitude do pesquisador não poderia ser subjetiva, mas objetiva.
O que significa uma atitude subjetiva? Uma atitude subjetiva é aquela que se altera dependendo do ponto de vista do pesquisador. Por exemplo, o gosto. O gosto é subjetivo. Você gosta de ouvir que tipo de música? Eu gosto de ouvir, por exemplo, música clássica. Tem gente que odeia música clássica. Minha irmã, por exemplo, eu botava música clássica quando ela estava grávida da minha sobrinha. Ela virava o olho. Eu falei, é bom para criança, porque música clássica tem lá pesquisa, e ela virava o olho, achava aquilo um saco. Por quê? Porque gosto é subjetivo. Então, a minha irmã está errada por não gostar de música clássica e eu estou certa? Não existe esse julgamento. Não existe esse juízo de valor, porque o gosto é subjetivo. Se ela não gostar e eu gostar, não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ela e vice-versa. Entendeu? Então, para o positivismo, o ser humano, ele não deveria, o pesquisador, o historiador, ele não deveria ser subjetivo. Ele deveria ser objetivo, analisar como se ele estivesse de fora. Há um exemplo, inclusive, nesse livro, muito interessante, que é isso. Você observar o rio correr de fora do rio, a margem do rio. Você está ali à margem, está observando o movimento dos peixes, mas você está de fora, não está de dentro, ok? Os positivistas defendem uma ideia de que há um conhecimento humano puramente objetivo, você já entendeu isso, e que por este motivo a postura ideal do historiador deveria ser a neutralidade, você também já entendeu, buscando uma conciliação de classes, pois só assim se atingiria a ordem e o progresso. Por que ela quer uma conciliação de classes? Porque o positivismo ele estava atendendo à ordem da burguesia da época, daqueles que tinham poder, daqueles que tinham meio de produção. Então eles não queriam que as pessoas criticassem, que as pessoas pensassem, que as pessoas fossem olhar os fatos sociais se colocando dentro desses fatos sociais e se avaliando e repensando a sua história dentro daqueles fatos sociais. Eles queriam que as interpretações dos fatos históricos não existissem, que os fatos históricos fossem simplesmente narrados, entendeu? Por isso que ele busca uma conciliação de classe. Ele busca em que cada um saiba o seu papel naquela sociedade e não critique, não mude uma estrutura da classe. Então o positivismo estava a serviço da burguesia, a serviço de uma ordem estrutural, né? O positivismo permeou discussões historiográficas e influenciou a escrita da história até o século XX, sempre com este mesmo norte. O historiador deveria buscar o conhecimento objetivo e por isso, e aí tá, como é que eu aplico isso na prática? Como que na prática a teoria da história positivista vai dizer que deve ser a postura do historiador? Analisando documentos, fontes oficiais, buscando grandes fatos, grandes eventos, grandes heróis. Porque assim não cabe interpretação, é a letra da lei, é o documento que está dizendo aquilo. Né? Então, os documentos, aquilo tudo, já se dizia o objeto de estudo já era por si só, já responderia todas as suas perguntas. A fonte te dizia tudo que você precisava, entendeu? Embora o paradigma positivista tenha sido superado, é inegável sua importância para a escrita da história e teoria da história. Claro que esse paradigma foi superado porque hoje a gente entende que é impossível se atingir a neutralidade. Porque nós somos seres humanos, frutos de um tempo, fruto de um contexto, fruto de uma criação, fruto do país em que você nasceu. Só que ainda persistem muitas concepções positivistas na história e eu vou levar essa discussão lá para o final da aula. Então até aqui você entendeu? Positivismo, século XIX, neutralidade do historiador. Agora vamos ao historicismo. Ao contrário do positivismo, os historicistas possuíam uma visão particularizante da história. Por quê? Qual é o contexto do historicismo? Também século XIX.
No século XIX, na Alemanha, estava ali tardiamente se unindo o Estado alemão, porque até então era um conjunto de principados alemães, não existia a Alemanha, país Alemanha não existia até o século XIX. Enquanto França, Inglaterra, Espanha, Portugal já eram países desde lá do século XV, a Alemanha e a Itália é o que a gente chama na história de unificação tardia. Então estava se buscando criar uma história que justificasse a formação, a unidade, a identidade. Então, quão mais é lógico você unir uma teoria social que contemplasse essa visão particularizante da história, a não ser nesse contexto alemão. Entende? Então, o historicismo ele nasce na Alemanha, no século XIX, como um paradigma para legitimar as instituições em uma sociedade tradicional, e neste ponto se aproximou do positivismo por seu caráter conservador. Olha só, espero que você não esteja confundindo as coisas. Positivismo e historicismo têm coisas em comum? Tem. Ambos queriam buscar uma cientificidade para a história e ambos eram concepções conservadoras. No sentido de não querer mudar a história, não, como aconteceu tipo na Revolução Francesa. Eles queriam que a história ela não fosse um instrumento de transformação radical das sociedades humanas, mas que a história conservasse as coisas tais quais elas eram. Vamos abrir um parênteses aqui, porque se eu tivesse na aula presencial, eu abriria esse parênteses, então vamos falar sobre isso sim. Numa numa concepção conservadora, por exemplo, hoje está muito em voga isso, né? Eu sou um conservador. O conservador é isso, ele quer conservar as coisas tais quais são. Eu acho que as coisas estão boas assim e acho que elas devem continuar da forma que estão. É diferente de um reacionário. Um reacionário é aquele que não quer que novas questões surgem, ele quer impedir que uma nova forma de pensar surja. Então, conservar é diferente de impedir que novos tempos venham. O contrário de um conservador é um progressista, que quer ir à frente, entendeu? Então, tanto o positivismo quanto o historicismo, eles nasceram dessa ideia de se buscar a cientificidade para a história, primeiro ponto, e segundo ponto, buscar um caráter conservador, conservar a sociedade, porque ambos partiram de cima para baixo, não de baixo para cima, tá bom? A burguesia defendia os interesses dos burgueses e os historicistas defendiam os interesses dos estados nacionais recém-fundados, ok? Ok, vamos lá. Michel Lovy também aponta as 3 principais características do paradigma historicista. Primeiro, qualquer fenômeno social, cultural ou político é histórico e só pode ser compreendido dentro da história, através da história, em relação ao processo histórico. Ponto. Neste ponto eu concordo totalmente com a perspectiva historicista. Por exemplo, não tem como você pensar em Confidência Mineira fora daquele contexto da Confidência Mineira. Porque havia uma lógica contra a coroa portuguesa, havia influência do iluminismo. Como aconteceria em Confidência Mineira em 1530, no início da colonização? Não existia ainda a capitania das Minas Gerais, não existia descoberta do ouro. Então todo fenômeno ele tem que ser estudado dentro da história. Todo fenômeno tem sua historicidade, ok? Segundo ponto, existe uma diferença fundamental entre os fatos históricos ou sociais e os fatos naturais. Olha a diferença imensa aqui com o positivismo. Em consequência, as ciências que estudam esses 2 tipos de fatos, o natural e o social, são ciências de tipo qualitativamente distintos. Então, eles estão aqui, ao contrário do positivismo, diferenciando, veja bem, diferenciando as ciências da natureza das ciências sociais. Estão dizendo, gente, os historicistas estão dizendo, né?
É oposto, gente, é diferente. Terceiro, não só o objeto da pesquisa é histórico, está imergido no fluxo da história, como também o sujeito da pesquisa, o investigador, o pesquisador, o historiador, ele está imerso no curso da história, no processo da história. Exemplo do rio, lembra que eu falei? Para o positivismo, você, pesquisador, está à margem ali do rio. Você observa lá com o seu caderninho, peixe, passou, né? Tô vendo, ok. Vai lá no seu diário, check, check, check. Para o historicismo, o historiador está dentro do rio, na correnteza mesmo, sofrendo com tudo que a gente está sofrendo. O historicista enxerga isso, porque ele enxerga, então, a subjetividade do historiador. Logo, para o positivismo, não há nada além da história. Todos, historiadores, pesquisadores ou não, são influenciados pelos eventos e feitos históricos. Na verdade, está todo mundo dentro do rio. Está todo mundo sofrendo na correnteza do rio. A diferença do historiador é aquele que vai observar com um olhar científico sobre a realidade. Gente, para pensar no que a gente está vivendo hoje. Hoje, abril de 2020, pandemia mundial, coronavírus. Todos nós estamos imersos dentro desse rio da pandemia. Só que existem as áreas que estão analisando esse mesmo fenômeno de forma diferente. Os historiadores enxergam de uma forma, os filósofos de outra, os médicos de outra, os biólogos de outra, os engenheiros de outros, profissionais de todo tipo, os desempregados de outra. Entendem? Então todos nós estamos no fluxo da história. O historicismo exalta a subjetividade do historiador, do pesquisador, afirmando que é impossível que estivesse externo ao curso da história. De acordo com José da Assunção Bastos, ao invés de buscar o universal, a atitude historicista busca perceber a diferença, a singularidade, o específico, o singular, o particular. Ela deleita-se com a percepção do movimento. Trata-se de aprender com radical historicidade toda e qualquer realidade, de modo que nada no universo estaria estático, mobilizado, ao mesmo tempo em que nenhuma coisa seria igual à outra neste interminável devir histórico. Devir histórico é um movimento da história, sempre tem mais novidade, sempre tem mais coisas passando. Claro que se fazer história do tempo presente, e o historicismo tem muito a ver com a história do tempo presente, em que se vivia, em que se vive, é muito mais difícil. Você está no meio da correnteza, literalmente. Como nós historiadores estamos assim, né? Caramba, o que está acontecendo? Não tem ainda tempo de você refletir, não tem ainda dados. Mas independente dos fatos que já passaram, ou se você está imerso nesse rio, a subjetividade permanece. Porque eu posso olhar por um evento do passado e enxergar esse movimento de uma forma, e o outro historiador pode olhar esse mesmo fato histórico observando de outra forma. Entende? Por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Russa. Eu posso ter uma visão política, porque eu sou um ser subjetivo, e falar a Revolução Russa foi boa para a Rússia, e um outro historiador pode falar, não, eu acho, baseado nisso, naquilo, na teoria tal, que foi ruim. Então, o mesmo fato histórico pode ser analisado por duas vertentes. Entendeu? Então, são duas perspectivas diferentes, positivismo e historicismo. Aqui eu tenho um quadro, eu vou disponibilizar, obviamente, esse slide para você. É um quadro que mostra os fundamentos do positivismo e os fundamentos do historicismo. Dá uma lida depois, eu não vou ler isso daqui, porque tudo aqui eu já falei, né? Se aqui eu tenho objetividade científica e neutralidade, no historicismo eu tenho subjetividade, ok? Se aqui eu tenho identidade de métodos, eu tenho aqui a distinção de métodos. Se, por exemplo, no positivismo, as ciências humanas e as ciências naturais, elas têm a mesma identidade. Já para o historicismo não, tem diferenças, ok? Dá uma lida
nesse quadro aqui, ó, você tem uma perspectiva particularizante no historicismo, no positivismo eu tenho uma perspectiva generalizante, entendeu? Agora vamos lá, resumo da aula. O século XIX foi crucial para a afirmação da história enquanto disciplina científica e acadêmica. Nesta aula você acompanhou esta trajetória e entendeu que da filosofia da história, com filósofos específicos do século XVIII, até as primeiras teorias da história, eu não entrei muito em detalhe desses filósofos, porque isso não nos interessa. Só quis, lembra que eu falei? A diferença da filosofia da história para a teoria da história é que a filosofia da história é uma visão particular de alguém. A teoria da história é uma perspectiva geral da forma em que se pensa. Então, nesta aula, você estudou o positivismo e o historicismo. Houve um importante caminho e discussões a respeito de qual seria a postura do historiador perante a então nova ciência. Você acompanhou como o positivismo e o historicismo foram importantes para a escrita da história em seus primeiros anos enquanto ciência. Então, isso tudo a gente estudou nessa nossa aula atual. E agora eu quero propor a você uma reflexão. Porque você pode pensar assim, meu Deus do céu, a Elaine está achando que a gente está fazendo faculdade de História. Veja bem, o nome da nossa disciplina é Metodologia do Ensino de História e Geografia. Eu vou chegar lá na Geografia e eu já adianto que eu não vou tratar a Geografia com tanta teoria assim, porque é uma concepção diferente, tá, da Geografia, e não tem essas teorias da Geografia, é diferente, o objeto é diferente. Mas eu queria que você refletisse sobre essas duas questões que fazem o link de por que você está estudando isso na sua disciplina. Eu gosto de explicar a você por que eu estou usando esses termos, esses textos, por que eu estou tendo o trabalho de fazer esses slides baseados nos livros para você entender. Reflita aí. Como essas teorias da história, positivismo e historicismo, podem contribuir na minha aula, na minha sala de aula? Pausa, para e pensa. Como que eu, enquanto professor de história do primeiro ao quinto ano, eu vou usar isso para quê? Olha só, é importante que você entenda que a teoria vai fazer parte da sua prática, enquanto professor futuramente. É claro que você saber o historicismo na Alemanha, você não vai explicar isso para o aluno, mas não é questão de você explicar para o aluno, é questão de você entender que às vezes no seu livro didático está lá uma perspectiva muito objetiva da história, positivista da história, sem reflexão, as perguntas às vezes são decoreba, aí você vai se lembrar que havia uma concepção de escrita da história lá do século XIX que ainda tem permanências no mundo atual. Então eu quero, semana que vem nós vamos terminar com esse conteúdo de teoria da história, falando das perspectivas do século XX, mas eu quis trazer a você essas teorias do positivismo e do historicismo, da história, como ela é concebida antes, para você fazer essa correlação na sua sala de aula e entender que, às vezes, um livro didático ou uma escola, ela tem uma perspectiva mais positivista ou outras formas, como você ainda vai estudar pela frente. Eu espero que você reflita sobre como essas teorias podem contribuir na sua sala. Outra reflexão é: que conteúdos de história podemos pensar que podem possuir uma perspectiva generalizante e particularizante? Dá uma pausa nesse vídeo, pense, e eu já vou falar. Pensou? Olha só. Como, por exemplo, os eventos-chave da história são tratados? Se você pensa em história do Brasil, como Dom Pedro é tratado, Tiradentes, esses grandes personagens. Há ali algum tipo de reflexão? Há ali algum tipo de revisionismo histórico? Em uma perspectiva particularizante, porque do primeiro ao quinto ano, especificamente no terceiro ano, tá, na BNCC, que você tem que tratar da história local, da realidade daqueles alunos, né, do bairro deles, da vida deles.
Então, como essa visão particularizante da história é tratada em relação aos conteúdos? Isso daqui não é para você escrever, não é atividade, não se desespere, você já garantiu os 2 pontos, não é isso. Faça o seu comentário, garanta a sua presença na aula de hoje lá no mural da sua história, mas é para você refletir, pensar. Eu já falei isso presencialmente, né? Nossa aula não é uma aula baseada em o que vai cair e o que não vai cair na prova. Isso daqui é um exercício de reflexão, só para você refletir. E se quiser compartilhar lá no comentário, mas de qualquer forma deixe, né, algum comentário importante lá no mural para você ter a sua presença. Entendeu, gente? Então, olha só, a partir da semana que vem, a semana que vem, nós vamos estudar as perspectivas históricas do século XX para encerrar essa questão da teoria da história. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo a minha escolha metodológica. Eu acho importantíssimo você estudar teoria, porque não é só da história em si que a gente está tratando, a gente está tratando das ciências humanas no geral. Porque se você pensar também na educação, de como a educação é pensada, uma ponto de vista da pedagogia tradicional, de que forma isso se rompe, história é movimento. E não existe nenhum campo apartado de outro. Nós não somos ilhas. Ok? Então faça esse exercício, pense, repense sempre. E se tiverem alguma dúvida, claro, estou aqui. Podem contar comigo. Um beijo e um abraço.